Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse vídeo para dar uma pequena introdução aos nossos estudos de hoje, que é sobre as mudanças regionais no Brasil. Nas semanas anteriores, a gente já começou a estudar um pouquinho sobre as regiões brasileiras. Nós aprendemos ou relembramos que o Brasil tem 5 regiões, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que é a região onde fica o nosso estado, Santa Catarina. Mas nem sempre o Brasil foi dividido nessas 5 regiões, sabia? A divisão era bem diferente. Por exemplo, São Paulo fazia parte da região Sul. Hoje, como vocês sabem, ela faz parte da região Sudeste. Mato Grosso era um estado só, e depois é que foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cada um com a sua capital. Rondônia, Amapá e Roraima não eram estados, eram territórios. Isso quer dizer que eles não tinham um governo próprio e eram administrados direto pelo governo federal. Mais tarde, quando eles começaram a ter recursos e possibilidades de governar e administrar o seu território por si mesmos, é que eles se tornaram estados. E o estado do Tocantins não existia, ele passou a existir mais recentemente. Mas aí você pode estar se perguntando, quem é que decide qual estado faz parte de qual região? Para decidir quais estados vão fazer parte de cada região, são levados em conta 2 aspectos principais. O primeiro são os aspectos naturais da região e o segundo são os aspectos sociais, econômicos e humanos. Então, primeiro vamos ver os aspectos naturais. São observados o tipo de vegetação, de solo, de clima de cada estado para decidir a que região eles vão pertencer. Por exemplo, os estados do norte, eles têm características naturais em comum. Que características? Todos eles abrigam uma parte da floresta amazônica. E também eles possuem grandes rios, como o Rio Amazonas e o Rio Madeira. Os estados do nordeste têm em comum que uma parte do estado está no litoral e outra parte está no semiárido. Dá uma olhadinha no mapa da página 228 do seu livro e veja como todos aqueles estados lá em alaranjado, que são os estados do Nordeste, eu estou olhando para baixo porque estou olhando para o meu livro, tá? Tem um pedacinho no sertão e um pedacinho no litoral. Você já ouviu falar que as pessoas vão para a praia no Nordeste? Porque todos os estados do Nordeste têm praias e dizem que as praias são belíssimas. Eu não conheço, mas já vi pela televisão e pela internet. Mas todos esses estados também têm um pedacinho no sertão, lá onde o clima é semiárido, parecido com o clima do deserto. Então isso faz com que esses estados tenham uma característica natural em comum muito forte, e é por isso que eles foram escolhidos para fazer parte da região Nordeste. Mas além de se observar características naturais, também se observam características sociais, econômicas e humanas. Por exemplo, a cultura das populações, o tipo de cultivo que eles fazem, por exemplo, os estados do Nordeste, no passado, cultivavam cana-de-açúcar, todos eles. Então, isso era uma característica econômica muito importante desses estados. Cada região brasileira tem as suas particularidades que a tornam diferente das demais. Por exemplo, quando se pensa em região sul, se pensa em estados onde faz frio, tem um inverno bem frio, diferente, por exemplo, da região nordeste, onde o inverno não é frio como aqui na região sul, não é verdade? Se algum de vocês nasceu em outro estado ou viveu em outro estado, sabe que o clima é diferente, a vegetação é diferente e até a cultura do povo é diferente, porque foram colonizados ou habitados no passado, na época da colonização, por povos diferentes. Nós vamos estudar um pouquinho sobre cada região do Brasil, mas na aula de hoje nós vamos estudar só sobre a região norte. Eu vou falar uma pequena introdução e depois você vai ler o texto lá no seu livro, tá bom? A região norte é a maior em extensão territorial e ela possui 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ela é recoberta em grande parte por florestas. Que floresta? Será que você lembrou aí? Isso mesmo, floresta amazônica. E ela também possui grandes rios. No passado, a região norte
ficou muito conhecida pela extração da borracha, que foi uma atividade econômica muito importante. Algumas pessoas pensam assim: a região norte só tem floresta, lá nem tem indústria. Se engana quem pensa assim. A região norte abriga a Zona Franca de Manaus. Eu vou te explicar o que é. Zona significa lugar ou região. Franca significa que os impostos cobrados lá são baixos, o que favorece as empresas e as indústrias. Manaus é a capital do Amazonas. Então, essa região abriga indústrias muito importantes que produzem bens que são vendidos em todo o Brasil. Por exemplo, motocicletas, bicicletas, eletrodomésticos e muitas outras coisas. É um local bem longe dos grandes centros urbanos, longe de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, muito longe da nossa região sul. Porém, algumas indústrias preferem se estabelecer lá porque lá os impostos são bem baixos e assim eles têm mais lucros. Gostou de saber sobre isso? Tem mais duas coisas bem importantes para você lembrar sobre a região norte. Uma é que ela abriga muitas tribos indígenas, principalmente no estado do Amazonas. E a outra é que o desmatamento é um dos maiores problemas dessa região. O nosso livro didático diz que o desmatamento vem afetando as plantas, os animais e também os rios da região. Existem muitas ONGs que lutam contra o desmatamento na Amazônia. Você já ouviu falar de alguma? Agora você vai abrir o seu livro na página 229, vai ler com muita atenção o texto Brasil, as mudanças na divisão regional. Depois você vai para a página 232 e vai ler o texto Região Norte, que vai até a página 234. São várias páginas, mas é porque tem muitas imagens. Você vai ler bem rapidinho. E a maioria eu já expliquei aqui no vídeo, mas tem que ler, tá bom? Lá tem informações que eu não falei aqui. Depois você vai responder as perguntas que eu deixei no arquivo em PDF, lá no grupo do 5º ano, e você vai responder no seu caderno, tá bom? Manda uma foto para mim, com a letra bem caprichada, porque eu quero ver. Um beijo e até o próximo!